O nosso contato agora é com o diplomata Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores. Bom dia, Ernesto. Seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender. Feliz Ano Novo também. Bom dia, Daniel. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para os venezuelanos, sobretudo hoje. E muito bom estar aqui com vocês. Quero te ouvir exatamente sobre isso. Como é que o senhor avalia o significado histórico da queda de Nicolás Maduro para toda a América Latina, não só para a Venezuela? Perfeito, Daniel. Olha, está havendo uma reestruturação de toda a mecânica de poder, no fundo, no mundo todo, a partir da nova concepção do Donald Trump. E isso se aplica muito claramente na América Latina. Eu acho que, antes de mais nada, fica claro que nenhum país da América Latina poderá se transformar numa plataforma de ação anti-americana, como era a Venezuela. A Venezuela era, sobretudo, uma plataforma de hostilidade aos Estados Unidos, que recebia toda sorte de apoio e presença de governos que são hostis aos Estados Unidos na sua concepção de mundo, como a China, a Rússia, o Irã. Então, qualquer aposta na hostilidade aos Estados Unidos, eu acho que fica inviável. Além disso, a América Latina tinha visto ultimamente uma crescente presença justamente desse trio totalitário, China, Rússia e Irã, uma presença que é muito mais do que econômica, uma presença que vinha alterando toda a política da região, inclusive o modelo político, né? O Brasil, com crescente influência chinesa, né? Isso se traduz não só no comércio, se traduz num Brasil com características chinesas, de um governo fechado, de um governo totalitário disfarçadamente, né? De controle dos cidadãos, de censura, né? Tanto que quiseram trazer chineses aí para ajudar no processo de censura e tudo isso. Então, a aposta, tanto geopolítica quanto de modelo de sociedade, né, no modelo chinês, no modelo totalitário, também fica inviável. E acho que abre-se um caminho muito claro para que todos os movimentos, correntes políticas latino-americanos que são, né, vamos usar esse termo, antissistema, no sentido de que são anti-sistema totalitário, anti-sistema corrupto, anti-sistema ligado ao crime organizado, né? Se abre um caminho para esses movimentos. São movimentos que combatem, como nós combatemos no governo Bolsonaro, no começo, pelo menos, ou seja, na primeira metade do governo Bolsonaro, regimes e movimentos que combatem o Foro de São Paulo, né? Então, isso aqui é a grande derrota do Foro de São Paulo, que é o projeto de união da extrema esquerda com o crime organizado, com as oligarquias corruptas da América Latina, esse trio, né? Esquerda, corrupção e crime organizado. Isso aí se desarticulou e surge a possibilidade, claro que isso vai depender dos latino-americanos, inclusive dos brasileiros, né? De ter movimentos políticos que possam substituir isso para que isso não volte nunca mais. Bernardo Kister também participa dessa conversa contigo. Ele tem uma pergunta para o senhor. Bom dia, ministro. É um prazer aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta que é a seguinte, veja, o senhor trabalhou intensamente dentro do governo Bolsonaro enquanto chanceler, justamente tentando realinhar a diplomacia brasileira para uma posição altiva, né, e não de subserviência a qualquer tipo de bloco, né? Ou seja, o Trump até chegou a dizer que o Bolsonaro, claro, e a sua equipe, né, eram durões da negociação, né? O que para o senhor deve ter sido um grande elogio, né? Agora eu queria que o senhor, a partir da perspectiva de diplomata de carreira e que conhece bem esses processos, o que essa diplomacia confusa, né, e comprometida do governo Lula vai fazer a partir de agora? Ou seja, eles vão simplesmente abraçar a causa? Quais caminhos a gente pode esperar agora do governo Lula nesse momento? Pois é, Bernardo, muito obrigado, e um prazer estar contigo aqui também. Olha, isso acho que está mostrando que o governo Lula, e o próprio Lula, né, eles entraram numa armadilha quando aceitaram essa aproximação
que o Trump promoveu ultimamente. Eu já estava com cara de que isso não era um abraço, digamos assim, de afinidades ou de simpatia. Não, né? O que o Trump vinha fazendo com a aproximação em relação ao Brasil desde setembro, em relação ao Lula, né? Era neutralizar, né, o Brasil. Como, no fundo, acho que tem feito com a Rússia também, de certa forma com a China, mas com o Brasil, certamente. Então, agora, o que o Brasil vai fazer? Se ele se colocar de maneira extremamente negativa, vocal, contra a ação americana, ele, ou se procurar de alguma maneira sabotá-la, que isso pode acontecer, estraga completamente essa aproximação, né? Por outro lado, se não fizer nada, ele perde completamente a face em relação ao seu discurso, né, de defesa da soberania criminosa, né, do Maduro e de outros. Então, isso mostra também o seguinte, uma distância completa entre a diplomacia assim, do discurso, né, e a questão real do poder, né, no Brasil e na diplomacia brasileira, né? Nós temos infelizmente, eu procurei mudar isso, né, no Itamaraty, mas nós temos um apego ao discurso e, ao mesmo tempo, um apego aos ditadores, né, tradicionalmente. Um discurso vazio, mas um discurso vazio que, se fosse vazio, não estava bom, mas não, que no fundo se reflete no apoio aos ditadores. Então, isso é uma incoerência que acho que está vindo à luz. Vem à luz, por exemplo, no fato de que quem que articulou, não se sabe, na verdade, qual foi o tal acordo que o Lula terá feito com o Trump em relação a tarifas, em relação a Magnitsky e tal, né? Mas tudo que se especula é que, na verdade, foi negociado por grandes empresários, né? E não pela diplomacia brasileira, ou seja, no terreno do poder real, e não no terreno do discurso. Agora, todo o segmento da diplomacia do Lula que, no fundo, desde os anos 90, vinha construindo e ajudando a construir o Foro de São Paulo, está se desarticulando junto com essa desarticulação de todo esse projeto na América Latina. Né? Eles não sabem mais o que fazer, porque estão tentando aí, então, vamos juntar com o México, para ver se com o México a nossa voz conta mais, juntar com o Pedro, coitado, né, da Colômbia, que é um pato manco. Isso não cola, as relações mudaram, as estruturas de poder mudaram em poucos meses, na verdade, né? Então, isso mostra também o contraste com o que a gente tentou fazer, como eu dizia, no governo Bolsonaro, no sentido de, olha, vamos colocar o Brasil como um ator central dentro de uma nova estrutura de poder no mundo, que é a estrutura de poder dos grandes países democráticos, que é a estrutura de poder que vai de frente contra o crime organizado, contra as tiranias, né? Isso foi a nossa tentativa. Claro que as forças do outro lado eram muito grandes, né? Mas, de certa forma, está se recuperando um pouco, eu acho, pelo menos, eu espero, a apreciação daquilo que a gente tentou fazer naquele momento. Veja, uma grande parte, a maioria dos países latino-americanos apoiaram a ação americana, né? Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, certo? Vários países do Caribe, da América Central. Então, isso tem a ver com o trabalho que a gente fez lá atrás, em 2019, quando, por iniciativa do Brasil, o Grupo de Lima deslegitimou o Maduro, desreconheceu o Maduro no começo de 2019. Eu sempre lembro, né, o Brasil foi uma nota nossa do começo de 2019 que, pela primeira vez, em qualquer lugar do mundo, chamou o Maduro de criminoso e não de presidente. Né? E é essa construção que está por trás dessa ação americana. Então, nós temos agora uma diplomacia que está perdida, né? Vai defender o Maduro e perder a aproximação com o Trump, que é o único fio que estava sustentando aí, digamos, uma viabilidade diplomática do Brasil, né? Ou vai, né? Então, digamos, ajudar a legitimar esse processo de transição que os Estados Unidos estão
que estão começando, né? Eu espero que seja isso que aconteça, mas espero que haja aí um processo de revisão de bases da diplomacia brasileira. Sua pergunta, Guta Pini. Bom dia, ministro. Muito bom ter o senhor aqui conosco. Eu sei que o assunto é complexo, é profundo, mas o senhor consegue tratar em linhas gerais para a nossa audiência os papéis do Brasil, em especial, Cuba e Venezuela, no Foro de São Paulo, mas em especial o Brasil e como é que fica isso agora? E também, se o senhor acredita que o presidente Donald Trump tem consciência disso, dessa atuação do Foro de São Paulo, em especial com a presença agora de Marco Rubio. Uma grande questão, né? Muitas pessoas, algumas pessoas, né? Mas pessoas-chave, têm estudado o Foro de São Paulo desde os anos 90, começando pelo querido professor Olavo de Carvalho, que foi quem lançou esse estudo, né? Depois, alguns outros, agora, o grande estudioso desse tema, o Paulo Henrique Araújo, publicou um livro sobre isso, e o Leonardo Coutinho, né, publicou o livro Chaves do Espectro, fantástico também sobre esse tema. Então, mas isso é, digamos, uma parte do iceberg, né? É a parte de cima do iceberg. É muito difícil saber como é a estrutura do Foro de São Paulo, mas a gente sabe o suficiente para entender que havia, então, essa articulação. São os 3 países que você mencionou, são os países-chave: Cuba, Brasil e Venezuela. Cuba, com toda a sua estrutura de inteligência, de programação política, um país que não consegue alimentar sua população, mas que tem, como os soviéticos tinham, né, uma grande estrutura de espionagem, de estratégia, de inteligência e tudo isso, né? A Venezuela, no tempo do Chávez, com o petróleo, e o Brasil com né, toda a mecânica, todo o esquema de corrupção exportado através de consultoras, sobretudo, né, que foi ajudando a criar governos e estruturas de poder, mais do que simplesmente governos, associados ao Foro de São Paulo em toda a região, né? Então, em parte, como financiamento. E por baixo disso, todo o crime organizado, quer dizer, a Venezuela se tornou o grande refúgio, né? Mais do que refúgio, né? Base de atuação de terroristas, tanto, né, locais quanto terroristas do Oriente Médio, né? O Brasil, enfim, com a presença, né, nefasta do maior cartel da região, que é o PCC, e outro grande cartel, que é o Comando Vermelho, além de muitos outros, né, que se associaram a esses terroristas, que se associaram a todo esse processo. Então, mas o que acontece? O papel do Brasil? O Brasil conseguiu se manter como um país que, digamos, tinha uma cara respeitável pelo mundo durante os governos Trump, do governo Lula, perdão, Dilma e agora o governo Trump, né? Diferentemente da Venezuela, né? Então, por baixo do pano, promovia todo esse processo de corrupção continental e de, digamos, ser um vale-acolto para o crime organizado, mas para o mundo, é um país que pensa no meio ambiente, né, no clima, que promove reunião do clima e tal, tem assento no G20, então, e alguns países, sobretudo europeus e a esquerda americana, compravam essa imagem, né? Então, o Brasil era uma espécie de relações públicas do Foro de São Paulo, mantendo-se, não, está aqui a região, é nossa, ao mesmo tempo trabalhando para criar uma América Latina dominada pelo crime organizado. De modo que, uma vez mais, tudo isso está se desarticulando, mas não é só a Venezuela, né? Não só a Venezuela. Isso é algo que é fundamental, né? E finalmente acho que as pessoas estão entendendo, e você perguntou, isso é fundamental também, o governo Trump acho que está entendendo isso, né? O governo Trump está entendendo que existe um processo conjunto na América Latina, chama de Foro de São Paulo ou como quiser, né? Mas Foro de São Paulo acho que é um bom nome para ele, e para enfrentar
os problemas, você tem que enfrentá-los em conjunto, né? E não apenas isoladamente na Venezuela, né? No Equador, na Bolívia, etc. Então, os Estados Unidos, claramente, agora, nesse governo Trump, tem uma estratégia para a América Latina. E essa estratégia vai, eu acho, aos poucos desarticulando esse trio, né? A extrema-esquerda, o crime organizado e a corrupção, certo? E isso é que acho que vai mudar as relações de poder dentro da região a partir da política externa. A política externa agora é chave para o futuro do Brasil, para o futuro da região, né? Essa é a grande frente, é a política externa. Rocha Monteiro tem uma pergunta para o senhor. Bom dia, ministro. Feliz Ano Novo. A vice-presidente, no momento presidente em exercício da Venezuela, a senhora Delcy Rodrigues, ela enviou uma carta ontem para o presidente Trump, no qual ela pede diálogo, pede o fim das hostilidades e ela propõe uma agenda de colaboração com o governo americano. Na sua avaliação, quais são as perspectivas aí da Venezuela em termos de reestruturação de poder? Vai haver uma transição? O governo americano vai aceitar essa figura aí da vice-presidente, que, me corrija se eu estiver errado, nem me parece que seja uma pessoa até então tão poderosa assim, né? Me parece que mais poderoso do que ela era o Diosdado Cabello. Como é que o senhor enxerga nesse primeiro momento, essa situação dentro da Venezuela, no sentido de uma transição de poder? Perfeito. Não, isso é extremamente complexo, porque o regime Maduro não é só Maduro, né? Tinha vários núcleos de poder, né? Os irmãos Rodrigues, que são a Delcy e o irmão dela, o núcleo do Padrino Lopes, o núcleo do Diosdado Cabello. É uma teia de organizações que, claro, trabalhavam em conjunto, né? Mas, basicamente, a Venezuela foi loteada entre diferentes grupos criminosos, né? Isso os próprios venezuelanos, converso muito com meus amigos venezuelanos aí da oposição, e, se Deus quiser, em breve, do governo. Mas existe uma complexidade imensa na estrutura de poder que foi montada pelo Maduro, né? Então não é só uma questão de um presidente, você muda, agora mudou tudo. Não, claro que não. Isso entrava na sociedade venezuelana, tá? Vou te dar um exemplo. Uma vez eu fiquei sabendo que os cubanos, né, os agentes cubanos que atuam na Venezuela, eles controlavam todos os cartórios da Venezuela. Então, é um país muito cartorial, como o Brasil, então toda a transação ali entre pessoas passa pelos cartórios. Então, os cubanos ficam sabendo quem vendeu um apartamento para quem fez qualquer tipo de transação dentro do país. Isso é uma capilaridade imensa desse processo de poder, certo? Então, é complexo. A Delcy, eu a conheci quando ela era chanceler da Venezuela. Eu ainda não era chanceler, mas atuava em vários temas aí de América Latina. E é uma pessoa assim que você não quer estar muito perto dela, não. Uma pessoa extremamente desagradável, agressiva, e era assim uma das mais radicais na defesa do regime. Defesa não, né? No ataque por parte do regime chavista na Venezuela. Ela assim, era mais radical do que o Che Guevara, certo? Então agora é muito curioso ver a Delcy falar, vamos cooperar com os Estados Unidos, né? Então isso é uma reversão absoluta. Ela não era uma figura assim, essa aqui era a mais moderada, não, de forma nenhuma, né? Ela era a mais radical, talvez, do regime. Então, porque houve um acordo, né? E ela quer a sobrevivência física dela e talvez de um determinado grupo aí que ela possa articular. Então, estava se cogitando no primeiro dia aí da ação que a Rússia, digamos, empresaria a Delcy Rodrigues, ou seja, faria da Delcy Rodrigues apoiaria a Delcy e faria dela um núcleo de resistência, né? Política, militar, diplomática, etc., né? Que a Rússia queria, digamos, reforçar o papel da Delcy nesse sentido. Isso já se desfez completamente. Ela está, então, querendo cooperar com os Estados Unidos. É claro que isso faz parte de um acordo, né?
E eu acho que é prudente isso que os Estados Unidos estão fazendo. Claro que a gente adoraria ver a Maria Corina Machado, filha de Edmundo Gonçalves, que foi eleito, e a Maria Corina no poder agora, no Palácio de Miraflores agora. Mas isso realmente talvez não permitisse uma governança do país, uma vez que existe toda essa capilaridade a ser desmontada. Seria um governo que possivelmente seria sabotado desde o primeiro dia pelos elementos do Maduro que continuam lá e dos outros chefes aí do regime. Então, eu acho que para os venezuelanos e para todos nós, né, é um momento de paciência, mas muito importante essa paciência estratégica no sentido de um governo que tem, digamos, o mapa dessa máquina de poder que foi implementada na Venezuela e que, portanto, pode desmontar essa máquina. Né? E acho que é isso que vai acontecer, uma vez que eles estão se colocando então, totalmente na mão dos Estados Unidos para fazer essa transição. E é o que o Marco Rubio também tem sugerido, bom, faz uma transição e aí você convoca uma eleição limpa e tal, e precisaria, porque o Edmundo Gonçalves ganhou, mas talvez seja melhor, né? Nesse sentido, então, de, digamos, normalizar tudo isso. Mas primeiro, realmente é necessário, digamos, o bolo, né? Não adianta a cereja do bolo. Acho que os Estados Unidos estão fazendo isso, mudando todo o bolo para depois colocarem a cereja. Então, isso é interessante, porque a gente fala da ação militar americana, que foi brilhante, pelo que se sabe, mas existe uma ação jurídica, que é a ação que vai começar com o julgamento do Maduro, para, digamos, mostrar, então, por que foi feita essa derrubada e tal, mas, sobretudo, uma ação política, né? Não chegou lá, se derrubou e pronto, não. Essa ação está tomando essa forma de um governo de transição muito interessante, portanto, com os elementos do governo Maduro, do regime Maduro, mas, digamos, controlados pelos Estados Unidos para poderem fazer esse desmonte da máquina de opressão, da máquina de crime que eles tinham.